Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live nas redes sociais Comandante Braga Oficial. Hoje, nessa sexta-feira, vamos falar um pouco aí das implicações da PEC 186 para os servidores públicos, especialmente as guardas municipais. Nosso amigo Nogueira, que era o nosso convidado, deve ter tido algum problema, não linkou ainda. Daqui a pouco, a hora que ele linkar, ele entra na nossa live. Estamos aqui também à disposição para perguntas, tendo em vista que é um assunto muito importante, muito sério, essa questão dos efeitos da PEC 186. Então, nós vamos relacionar alguns aqui para os senhores, e lembrando que, como é uma legislação recém-aprovada, ela ainda vai demandar de algumas interpretações, alguns ajustes. Então, nem tudo que falarmos aqui hoje sobre ela será regra geral, então, sujeito a alterações, tendo em vista que ainda não foi bem estudada, analisada e com seus efeitos. Vamos ver aqui o pessoal que entrou: Ediomar, Maria do Carmo, Geimson, Edivaldo, Sandro Barros, Michele, Helenice, Neuza, Marlene, Maria do Carmo e diversas pessoas aqui nos acompanhando. Então, nós vamos aqui citar item a item e depois, eventuais dúvidas, poderemos estar esclarecendo. Vamos lá. Bem, a PEC 186, senhores, grande novidade dela são os gatilhos que permitem ao gestor público eliminar despesas com funcionalismo, que é o que aplica para o nosso caso aqui de servidores municipais, especialmente, mas se aplica para todos. E esses gatilhos, eles dão muita facilidade, ou seja, fica muito fácil para o gestor aplicar esses gatilhos e eliminar direitos de servidores públicos. Lembrando aqui, senhores, que estranhamente não entrou nessa PEC os servidores do Judiciário, do Ministério Público e do Legislativo, que são exatamente os que têm maiores salários. E as forças de segurança, em que pese todas as entidades aí que estão de parabéns, conseguiram melhorar um pouco o texto, mas sofrerão restrições, sim, muitas. Então, vamos lá. O que aciona os gestores podem acionar os gatilhos? Os gestores são os chefes do executivo. Quais são os critérios? Bom, elevação das despesas correntes acima do limite de 95% das despesas, das receitas. Daí os prefeitos estão autorizados a acionar diversos gatilhos. E se não fizerem? Se não fizerem, eles ficam impedidos de empréstimos para ajustar contas. Quer dizer, praticamente são obrigados, não tem como não fazer, eles têm que fazer. Elevação de despesas correntes acima de 85% das receitas. Podem ser adotados gatilhos, não havendo proibição de empréstimos caso não façam. Esses atos deverão ser submetidos ao regime de urgência do Poder Legislativo. E caso os gatilhos sejam acionados, vamos ver aqui os efeitos quando se aciona esses gatilhos. Com essa luta aí de todas as entidades, o que conseguiu se retirar, que era um dos itens que o senhor Paulo Guedes queria muito, que era a diminuição dos salários em 25% dos servidores públicos. Salários que foram conquistados com um concurso público após aprovação
em várias etapas, após um estágio probatório. Enfim, não foi uma vaga aleatória, não é um cargo em comissão, os cargos efetivos. Então, isso foi suprimido, esses 25%. Então, foi retirado. A questão aí de promoções e progressões nas carreiras também está dentro dos gatilhos, mas, a princípio, foram mantidos. Daí eu vou fazer uma breve explicação, ressalto, como eu falei, uma norma nova, que ainda depende de estudos mais aprofundados, para a gente ter um posicionamento bem concreto, em que pese ela ser bem clara. Então, os 25% foram mantidos. Mantidos de que forma? Não terá redução de salário para os servidores. Os servidores não sofrerão a redução de 25% nos seus salários. Então, o que ficou proibido ou suspenso, né, com o acionamento dos gatilhos? As perguntas aqui, pessoal, depois que eu fizer a explicação, vou ver uma por uma e a gente vai explicando aqui e sanando, tendo em vista que muitas serão sanadas agora. Bom, o que está proibido com o acionamento do gatilho? Concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração. Você não pode, acionou o gatilho, não pode ter aumento de nenhuma vantagem, reajuste, adequação, nada. Não pode ter criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesas. Lembrando que muitos desses itens aqui já estavam previstos na Lei Complementar 173, que duraria a pandemia, esse ano de 2021. Alteração de estrutura da carreira que implique em aumento de despesas. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. Não pode também. Realização de concurso público. Esse aí é um item muito importante. Principalmente nas forças de segurança, que já sofrem uma falta de efetivo tremenda. Tanto as polícias estaduais, federais e mesmo as guardas já sofrem com a falta de efetivo. E, se acionado o gatilho, não poderá haver a realização de concurso. Ou, se não acionado o gatilho, pode de vagas remanescentes, que são elas, advindas de aposentadoria, morte, aquelas vagas que ficam em aberto, não pode ser criar novas vagas. Criação ou aumento de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação, benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, muito comum no judiciário e legislativo, também em alguns casos no executivo. Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação. Então, aqui já tem um detalhe, né? Variação da inflação. Qual o índice? Tem índice de 4%, de 2%, de 3%, de 20%. O índice dos aluguéis desse ano ficou em mais de 22%. Eles vão usar esse índice? Não sei. Então, provavelmente deve vir aí, como eu já ouvi, um projeto do governo, né, uma medida provisória, com a regulamentação das questões aqui dessa PEC. Criação e expansão de programas ou linhas de financiamento, como remissão, renegociação, refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação de despesas com subsídios e subvenções. Isso aqui não aplica para nós, mas isso aqui é aquelas questões de o pessoal está devendo imposto, sempre tem aquelas anistias fiscais, que pode ser parcelada a dívida e etc. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Fora tudo isso, senhores, tem um detalhe aqui de muita importância. Ficou pendente aqui, e aí que eu acredito que será a maior luta dos servidores, a PEC 32, que ainda vai ser analisada e votada
na Câmara e no Senado, que aí sim eu acredito que os servidores terão que se mobilizar para não sofrer a perda de mais direitos. Bem, desta forma, o que ficou assegurado aos servidores nesse período? E aqui também tem aquela questão que ainda muitos vão ajuizar ações no STF, etc. Haverá ainda uma discussão ainda, não é nada pacífico aqui. Mas o que de momento se está assegurado? A contagem de tempo de serviço para todos os fins, mesmo durante a calamidade pública ou período de comprometimento da Receita. Então, a contagem de tempo dos servidores está garantida. Promoção e progressão nas carreiras, que é o caso das guardas municipais e forças de segurança. Garantia de não redução dos salários. De reajuste salarial com base na reposição inflacionária, mesmo durante o período de calamidade. Então, reposição de inflação não é aumento. Não pode ser feita a reposição. São Paulo, por exemplo, como não faz tempo, nem a reposição da inflação, poderia ter uma reposição da inflação, que eu acredito que não terá. Mas legalmente poderia. Concurso público para reposição de cargos vagos, está garantido. Investimento na segurança pública, inclusive com a preservação do Fundo Nacional, porque é um recurso contingenciado, em que pese termos um problema sério para as guardas municipais, considerando que o fundo tem que ser feito convênio com os estados para que esse faça com o município. E dessa forma tem inviabilizado a possibilidade de convênios com os municípios. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas e nas dúvidas para ir esclarecendo aqui uma a uma. Vamos ver aqui. ICN, André Gomes, Ceará, Henrique. Bom, André, a gente já falou um pouco aí da situação, e a situação não é das melhores, mas também não ficou das piores. Stefano, aqui. Por que não houve contrapartida dos governadores, deputados estaduais e federais, senadores, presidentes, ministros, juízes? Quem paga a conta é a gente e eles continuam abarrotando dinheiro. Perfeito, Stefano, você está correto. E não houve contrapartida porque nós não soubemos fazer a devida pressão para que houvesse, porque aí sim está a grande despesa do funcionalismo. Aí, nesse ponto que você centralizou aí, onde está a grande despesa, e infelizmente não foi mexido. O estágio probatório está paralisado nesse ano? Não, o estágio probatório continua fluindo normalmente. Não foi mexido na questão do estágio probatório. Como está a situação da PEC 32? Ela vai começar a tramitar, está tramitando, né? Mas ela é muito perigosa para os servidores. Lembrando que esses casos pode ser a bomba, né? Que o ministro falou que, quando estava conversando, estava colocando a bomba no bolso dos servidores. Bom, estágio probatório, no meu entendimento, não está paralisado. O Nogueira entrou aí agora, atrasado, viu, Nogueira? 3 dias de suspensão, viu? Peço desculpa aí, hoje estava de serviço, infelizmente não deu, peço desculpa a todos aí que estão na live, mas o comandante Braga já vi que estava. Eu pedi para te informar, não sei se o pessoal informou você que está de serviço aí agora. Não informaram, mas vamos prosseguir aí, Nogueira. Eu falei aqui algumas coisas do que a PEC 186 proibiu, né? Que o principal são os gatilhos e o que foi garantido. Eu estava respondendo algumas perguntas, vou terminar, daí já vou passar para você, Nogueira. O importante é que tem a PEC 32 vindo aí, daí eu vou passar para você. Deixa eu só terminar aqui mais algumas dúvidas e daí já te passo.
Estágio probatório, ele está fluindo normalmente o tempo. Eu entendo que o estágio probatório não está suspenso. Bem, então, Nogueira, eu vou repetir aqui para todos e para você o que ficou assegurado na PEC 186. Eu já falei o que os gatilhos podem ocasionar, mas o que ficou assegurado. Vou repetir. Contagem de tempo de serviço para todos os fins, mesmo durante a calamidade ou período de comprometimento da receita. Promoção, progressão, garantia de não redução dos salários, que era de 25%, reajuste salarial, aqui na verdade aqui não é reajuste, né? É reposição inflacionária. Pode ser reposto, mas os governos já vêm há algum tempo não repondo nem a inflação. Em São Paulo, há muitos anos, nem a inflação é reposta. É 0,01%. Só teve reposição da inflação para prefeitos e secretários, que foi agora no final do ano passado. Concurso público para reposição de cargos vagos, ficou garantido. Investimento na segurança pública através do fundo, mas que as guardas estão de fora, tendo em vista que os convênios têm que ser feitos com os estados e não com os municípios. Então, Nogueira, eu vou passar aí para você fazer suas considerações sobre os efeitos aí da PEC 186, e depois a gente vai falar um pouco aí das ações do STF, como é que está o andamento. Pode falar aí, Nogueira, já justifica brevemente seu atraso, né? E já entra aí na 186, tá bom? Bom, gente, boa noite. Todos me conhecem, sou Nogueira, sou presidente da Associação Nacional de Autoestudo, Brasil. Essa semana eu fiquei surpreendido com um grupo lá de Belo Horizonte, perguntando que não conhecia as atividades nem do Conselho, nem da Associação. Fiquei surpreendido com esse tipo de comentário. Falar um pouco sobre a nossa ida a Brasília, o nosso grupo político, que foi a Brasília, fizemos as pautas... Deixa eu te interromper aí. Quando uma pessoa fala isso, e daí o tempo de guarda, a situação que eu já passei, me dá tranquilidade e dá uma resposta bem clara. Então, a pessoa que fala que não conhece o conselho, não consegue nada, infelizmente ela não pode nem ser considerada guarda, porque ela está fora do planeta Terra. Porque hoje, com a internet, rede social, tudo que se tem, ela falar isso, ela não sabe nada. Ela está fora de sintonia com o planeta Terra. Por quê? Porque a própria Lei 13.022, na sua justificativa, traz lá o conselho desde 92 escrito nela. Então, quer dizer, se a pessoa falar isso, ela tá em outro planeta. Então, ela tem que se atualizar, porque antigamente, quando não tinha rede social, o pessoal já conhecia. Hoje, então, alegar que não conhece é alegar desconhecimento da própria Lei 13.022. Prossegue aí, Nogueira. Bom, nós tivemos todas as pautas, nós estávamos cientes, lá em Brasília, das situações da PEC 32, que é a reforma administrativa, porém a PEC 186 é uma mini-reforma administrativa. Isso. Todos os pontos que ela ataca, o servidor público é prejudicado. Ela é uma mini-reforma, porque ela tá fazendo uma chantagem para onde a população colocou para a população que, para retornar ao auxílio emergencial, os estados devem atacar os pontos que são servidores públicos, a redução salarial da jornada dos servidores. Então, nós, servidores, também, eu quero falar para vocês, que vocês veiculem nos seus vídeos, principalmente as lideranças que estão aqui, que façam vídeos dizendo que também nós somos pessoas. Nós também temos família e nós não podemos ficar em casa. Nós não fazemos aí a telejornada, nós também estamos tendo redução de diversas situações, entendeu? Tem muitos colegas no Brasil que estão sofrendo com a pandemia, porque mais de 130 profissionais, Braga, já foram ceifados a vida nesse conceito. Então, falando sobre a PEC emergencial, ela foram ventiladas diversas coisas. Deixa eu frisar um ponto importante que você falou, que eu concordo, que a PEC 186 ela é uma introdução forçada da 32, que é a reforma administrativa, que só ataca servidores públicos, não ataca quem deve imposto, não ataca aqueles que sonegam, aqueles que devem vultuosos milhões de reais para o fisco. Isso daí ficou tudo de fora, tudo de fora. Então, quem deve
100 milhões de impostos, esse aí está de fora, não vão fazer nada. Não vai mandar o fiscal lá, nada, porque está na pandemia, está todo mundo trabalhando home office, então não vai. Então, esses estão dizendo, só atacou o funcionário. Então, demonstra, no meu ponto de vista, uma total incompetência e desconhecimento da máquina pública do ministro da Economia, que ele acha que ele vai solucionar o Brasil atacando o servidor público. Infelizmente, quero deixar registrado aqui, não vai solucionar, porque não é este o problema. E especialmente, Nogueira, que não atacou os grandes salários, que são os do Judiciário, do Ministério Público, Legislativo e Executivo. Esses ninguém mexeu. Então, é uma reforma pífia, que só ataca os funcionários que trabalham. No nosso caso, os guardas, já 130 morreram de Covid-19. Prossegue aí, Nogueira. Então, Braga, o que nós temos que ter consciência é que a vida toda a gente caminhou politicamente. A partir do momento que nós, primeiramente, do Conselho Nacional e da Associação Nacional de Auditores Estudos, provocamos a arguição do descumprimento do preceito fundamental, a gente descobriu qual era a intenção do governo para conosco. Antes disso, era mentira que a gente vivia, né, Braga? Nós vivíamos no mundo da mentira. O executivo dizendo que apoiava, o legislativo dizendo que estava com a gente, e ali, no documento da arguição do descumprimento do preceito fundamental, foi declarado que nem executivo, nem legislativo estão conosco, nem a Procuradoria-Geral da República, nem a AGU. Não considera as guardas como um órgão de segurança pública, isso hoje está escrito. Então, ninguém, nenhum deputado, nenhum senador vai enganar as guardas municipais. Nós hoje estamos, a Associação Nacional de Auditores, ela não é órgão representativo. Nós construímos o material, nós construímos os fundamentos e as estratégias para o Conselho Nacional, para que outros possam nos representar, as entidades representativas. Então, dentro dessa estratégia, a gente tem um olhar futuro. E dentro desse olhar futuro, Braga, nós temos que olhar o passado. Na PEC 287, que é a PEC do Temer, nós fizemos a mesma junção com essa União dos Policiais do Brasil, quando foi oferecida a eles uma margem, eles deixaram a guarda na mão. Na PEC 06 de 2019, também foi feita a junção, quando foi resolvida a vida das polícias, o que aconteceu? Também fomos abandonados. E tem agora a PEC emergencial 186 que a gente está tramitando. A gente tem que resolver o nosso problema interno, porque a guarda, dentro da PEC emergencial, não tivemos avanço nenhum. Porque 95% das guardas no Brasil, Braga, não tem plano de carreira. E a única coisa que ficou garantida, a única coisa que ficou garantida foi promoção, certo? Promoção, certo? Essa ficou garantida. E a promoção hoje só se dá mediante os planos de carreira, devidamente instalados. Só que ela tem um problema, Braga. Os municípios que não têm plano de carreira estão impedidos de criar despesa permanente pelo artigo próprio da 187 também. Então, você está entre a cruz e a espada. Você não pode criar despesa permanente, ou seja, você não pode implantar agora o plano de carreira da guarda, onde o guarda vai ser promovido enquanto está estagnado. Nós não estamos sozinhos nisso, não. Eu conheço muitas cidades do Brasil e o policial civil também não tem plano. Qual é o plano de carreira do policial penal? Me fala aí. Alguém me fala o plano de carreira do policial penal. Também não tem. Policial... Não tem. Então está fadado, meu. Policial federal. Qual o plano de carreira do policial federal? Não tem. O único que tem plano de carreira é Polícia Rodoviária Federal e Militar. Então, essa decisão, como a maioria do Congresso são militares, essa decisão de garantir promoção foi promoção e progressão. Você me lembra o termo? Promoção e progressão. Promoção e progressão, ela está prevista no Estatuto dos Militares. Quem é promovido instantaneamente por tempo de serviço? Militar. Quem tem progressão na carreira? Militar. Entendeu como é? Então, eles se garantiram, aí disseram que garantiram todos os outros segmentos. Não, os outros setores não têm. É muito perverso isso. Muito perverso por quê? Porque ele taxa a paralisação do investimento, ele taxa a suspensão de aumentos salariais, entendeu? E a gente, por um longo período, ele está deixando, o que é que o Braga está falando do ministro Paulo Guedes? Paulo Guedes quer transformar o serviço público em algo não atrativo, para que ninguém mais queira ser servidor público, entendeu? Ele quer destruir. A reforma administrativa acaba de um lado e essa reforma 86 ela acaba do outro. Então, ela não tem interesse em
manter o serviço público, mesmo, inclusive ele quer acabar com as funções típicas de Estado. A Guarda Municipal, declaradamente, nós temos que entender, Braga, que a Guarda Municipal está em todas as regulamentações. Na Lei 14.023, no artigo 3º, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 27, como órgão essencial na manutenção da ordem pública, lei federal, lei que regulamentou o artigo 9º da Constituição, lei federal. Ela está também no Sistema Único de Segurança Pública, lei infraconstitucional que regulamentou o parágrafo 7º da Constituição. Ela está regulamentada pelo parágrafo 8º. Ela está a 13.022, que regulamentou o parágrafo 8º da Constituição. Então, a gente, Braga, eu oriento as lideranças que nós devemos resolver os problemas primeiro internos, porque todas essas leis que eu falei já deram à Guarda segurança jurídica, só que por que não é cumprida? Porque não há um instamento, uma regulamentação judicial, a exemplo do assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que colocou fim a uma discussão, certo? Hoje, qualquer projeto de lei relativo à arma de fogo tem que constar Guarda Municipal como prerrogativa de função. Essa é uma... E deveria constar a Guarda Municipal, por exemplo. Reforma da Previdência. Se nós tivéssemos uma decisão que nós somos atividade de risco, nenhum projeto de lei sairia que a Guarda Municipal estaria excluído, nem da atividade de risco, nem típica de Estado, nem natureza policial, nenhuma. E isso não vai ser conseguido no campo legislativo, porque o campo legislativo vê a reforma administrativa, Braga, como um grande negócio. Você tem 51 militares. Você vai abrir o mercado de segurança pública e privada para as empresas dos coronéis e para os policiais militares que queiram fazer bico nos 5.570 municípios. Você vai ser a favor ou contra, Braga? Me fala. Ô Nogueira, uma coisa que o ministro Paulo Guedes esqueceu, provavelmente ele não conhece, porque ele não conhece os pequenos municípios, que são a maioria do Brasil, são pequenos municípios. Eu vou dar um exemplo aqui, mas isso se repete em todo o Brasil. Antes, eu vou fazer duas observações. O André Gomes aqui falando, o nosso secretário de Segurança, que é um militar, não reconhece a Lei 13.022. Bom, se ele não reconhece, André, ele é um analfabeto jurídico e até um analfabeto em português, porque a lei ela é para ser cumprida, ele não tem que reconhecer ou não, ele tem que cumprir. Ainda mais se ele é um militar, ele tem que cumprir a ordem que é emanada da lei. E não cabe a ele, ainda mais se ele for um militar, a ficar questionando a lei. Ele tem que cumprir e não falar que não reconhece. É um absurdo, deve ser um analfabeto completo, jurídico e no português. Nogueira, eu queria também aqui lembrar aqui no meio da nossa live, hoje faleceu aqui em São Paulo, não foi de Covid, né, 19, faleceu com 88 anos, o criador e primeiro comandante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, coronel do Exército Brasileiro, José Ávila da Rocha. Faleceu aos 88 anos e nós lembramos ele que foi o criador e primeiro comandante de uma guarda que até hoje é referência em todo o país. E quando ele criou, em 86, ele ficou de 86 a 88, ele já criou com um pequeno plano de carreira na época, foi alterando ao longo dos anos, mas foi um grande comandante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, o coronel José Ávila da Rocha. Então, essas duas observações, e agora eu vou entrar na questão do ministro. Então, Nogueira, olha só, que eu fui secretário de Segurança em Cosmópolis, onde é uma cidade que está a 136 quilômetros da capital de São Paulo. Ela tem mais ou menos 70 mil habitantes. E lá, na cidade de Cosmópolis, como a maioria esmagadora dos municípios, a prefeitura tem aproximadamente 2.000 funcionários, tinha. Então, ela é a maior empresa da cidade, é o maior empregador da cidade, é a prefeitura. Se não gerar emprego, não tiver concurso, não entrar funcionário, a maior empresa da cidade não vai gerar emprego no município. Ele esqueceu que as prefeituras também, especialmente nos pequenos municípios, são as geradoras de emprego no município. Ele está esquecendo disso, ele quer acabar com o emprego nos pequenos municípios. Exato. Um dos problemas, Braga, é que ele não entendeu isso. Essa é uma relação consensual. O que ele quer? Ele quer criar a PEC da reforma administrativa,
é um grande negócio para a classe política. Que a partir do momento que ela for promulgada e sancionada, Braga, você, como gestor, vai escolher quem você vai botar à frente dos cargos de liderança e contratar à vontade. Então, politicamente, para você, você cria o seu reduto, você cria o seu cartel. E o pessoal não está vendo isso, não. A guarda, se não for, como você disse lá na reunião com o deputado federal Vitor Hugo, se a guarda não for reconhecida como ação típica de Estado, nós estamos fadados à extinção. A extinção. Hoje você é inspetor, você não vai ser mais inspetor. Vai haver uma adequação ao seu plano de carreira, todos retornarão a ser guardas municipais e morrerão guardas municipais. A colega perguntou aí, as guardas municipais que têm plano de carreira poderão receber a progressão? Poderão, se seu município não ultrapassar 95%. Se não entrar no gatilho, está garantido, vírgula, até a página 2. Se o município ultrapassar 95% das despesas correntes e receita, ele automaticamente está suspenso o plano de carreira, daí não vai ter progressão. Então, ele está liberado, vírgula, se tiver adequada a receita. Exatamente. Então, a gente sabe muito bem a situação dos municípios do Brasil, a gente sabe que os municípios estão capengando, e dependendo da União, a União está nesse jogo político. A Guarda Municipal está muito mal vista, porque a Guarda Municipal está fazendo o trabalho onde é o trabalho que está dando sobrevivência à população, ou seja, a contenção, garantindo as restrições, entendeu como é? O presidente da República, ele não entende que as coisas acontecem no município e no estado. A Bahia amanhã, Salvador amanhã está previsto entrar com colapso. Amanhã de manhã, o prefeito determinou o colapso na saúde pública. Quem está na rua garantindo o uso de máscara é Guarda Municipal. Isso para o governo federal é ruim, o governo federal não gosta, não está em nenhum momento concordando com a atuação das guardas municipais do Brasil. Entendeu como é? Em nenhum momento. A nossa sorte é que aconteceu com as outras polícias, essa situação da PEC 86. Volto a frisar que rolou o áudio do Sargento Faur. No áudio do Sargento Faur ficou bem claro que eles tentaram tirar apenas os policiais militares, mas não conseguiram e tiveram que dar tratamento com exceção para todos os servidores públicos. Mas o interesse deles inicialmente era apenas os policiais militares. Mas não conseguiram, então eles tiveram que mexer na PEC. Mexeram na PEC dessa forma maquiada, que não, para a Guarda Municipal, não muda em nada. Os municípios estão acima de 95%, os municípios estão prejudicados. Você não poder fazer concurso numa guarda que já tem 20 anos sem concurso é extinção. Você não poder dar progressão e nem implantar salário, carreira para uma guarda que tem mais de 10 anos sem carreira é extinção. Você não poder aumentar o salário, onde muitas cidades já estão há 6, 7 anos sem aumento salarial, é jogar para o salário mínimo o servidor público. Aí começa a ficar... Não é atrativo a função de guarda municipal. Não é atrativo e o pessoal começa a não entrar. E sem contar, Nogueira, que os estados, que são os que teriam que ter dinheiro, já exploram os municípios na questão da segurança, pegando muito dinheiro do município para sustentar o estado, que deveria ter o dinheiro. Eles usam dinheiro dos municípios para sustentar o que é deles. Isso tem que ficar claro. Então, imagina, a Guarda de São Paulo mesmo. Eu, por exemplo, estou no último cargo, inspetor superintendente. Mas em 2 anos, nos próximos 4 anos, a maioria das pessoas nesse cargo vão estar aptas a aposentar. Então, vão aposentar, não cria novo cargo, o que acontece? Ninguém vai subir e vai se extinguindo a Guarda Municipal. Não, ele vai botar contratado em seu lugar. A cada política, ele vai contratar o inspetor, que ele vai poder contratar o inspetor da guarda, ele vai contratar a guarda para andar do seu lado. A guarda, pessoal, preste atenção. Eu queria entender qual é a estratégia do pessoal das questões do sindicato. Qual é a estratégia? Né? Pô, está escorregando aqui. Da questão do sindicato. Nós não podemos fazer greve. Nós não podemos fazer greve. Nós não podemos. Se nós fizermos greve, nós vamos pagar, nós vamos ser condenados. Não podemos fazer. A única opção que nós,
as entidades parceiras que estão credenciadas legalmente com seus estatutos e CNPJs, pensamos judicializar para garantir os direitos. A guarda ela precisa de uma decisão. Ela é ou não é órgão de natureza policial? Ela é ou não é carreira típica de Estado? Nós precisamos dessa resposta para a partir daí. Porque eu contei hoje, tentaram falar do policial legislativo, quando ele foi criado. O FENEM entrou lá com um requerimento contra eles. Eles foram no Supremo Tribunal Federal e arrancaram todos os direitos e não estão no artigo da segurança pública, no capítulo, no parágrafo, não estão em lugar nenhum da segurança pública. Eles foram criados dentro de um parágrafo do artigo 51 e 52. Uma palavra de um parágrafo, nem de um artigo, de um parágrafo, tá? Pode cuidar das suas polícias. E aí foi criada a Polícia Legislativa com base nesse parágrafo. E tem a competência de polícia. Mas eles foram buscar a decisão deles, e aí o que a STF falou? Eles são polícia, têm as mesmas prerrogativas dos integrantes do artigo 144. Então, hoje, qualquer projeto de lei construído, Braga, está lá o policial legislativo com direitos e garantias. Entendeu? No Pode arma de caso, Nogueira, das guardas aí, o pessoal tem que greve já está pacificado pelo STF que não podemos fazer. Aliás, nenhuma força de segurança ela pode fazer greve. Contudo, recentemente nós vimos aí, se eu não me engano, no estado do Ceará, a Polícia Militar fez greve, não fez? Fez. Fez uma greve muito incisiva, inclusive. Mas é aquela coisa, a gente precisa entender a estratégia. Não há mobilização, você não vai tirar o guarda, você não vai tirar o guarda hoje do seu sofá, do seu posto de serviço, para poder marchar em Brasília, para poder caminhar, para poder fazer. Não vai. O guarda não vai, por quê? O guarda pensa que ele tem milhões de entidades representando ele. Não tem. Não tem. A gente está lá junto hoje com... A gente não. O pessoal da federação está junto hoje lá com as entidades de polícia, mas a guarda não tem status nem reconhecimento de polícia em lugar nenhum. Está brigando por segurança pública. A única decisão que disse que nós somos segurança pública foi a do Alexandre de Moraes, que disse que é o entendimento majoritário que a guarda é pertencente. Então, você pertence, certo? Ele jogou e a gente precisa ratificar. É ou não? Não existe. Braga, a Guarda Municipal é um dos órgãos mais antigos de segurança do Brasil. Nós viemos com o Brasil Imperial. Nós somos do Brasil Imperial e até hoje nós não conseguimos entender. Essa discussão da PEC 186, para a Guarda Municipal, ela é lesiva, acabou. Ela é lesiva, certo? Ela é lesiva. Das questões de porte de arma que nós vamos entrar agora, da decisão da ADI 5948. Já saíram os votos? Publicaram os votos? Já? O STF já publicou? Saiu? Saiu. No relatório final, na ADI 5948, o Alexandre de Moraes colocou que nossa atividade é reconhecidamente, dentro do Sistema Único de Segurança Pública, uma atividade inadiável e essencial aos atendimentos da comunidade, certo? Atendimento inadiável e essencial aos atendimentos da comunidade, os anseios da comunidade. Então, ele só fez dizer assim, pessoal, vocês são força de segurança pública, mas nós precisamos pegar isso aqui e recursar. Nós precisamos ir mais. Nós ganhamos a 5948, nós ganhamos a DI 5156, nós ganhamos a 5538, nós ganhamos a DC 38. Vamos ganhar um recurso especial 608-588 e vamos ganhar a ADI 5780, que você sabe que já está em fase de extinção. O ministro pediu lá para a PGR e para a AGU se pronunciar para sentar o bambu também e extinguir. Mas o que acontece? Ela já foi informada, né, Nogueira? Explica aí, foi informado que foi sancionada a 13.022, então ela perdeu o objeto, né? Ela perde o objeto. Foi informado já, foi feito, o nosso advogado, doutor Márcio Almeida, fez a manifestação e, consequentemente, a Lei 3022 ela já regulamentou, já deu os limites constitucionais, esse é o recurso especial 608-588, que deu os limites, né? Então, mas só que o nosso excelentíssimo Procurador-Geral da República pediu a extinção da Lei 3022, viu? Ele pediu revogação da Lei 3022, ele disse que não vale lei infraconstitucional, que a competência é dos municípios. Que a lei infraconstitucional ela é ilegal e ele pediu
a inconstitucionalidade formal da Lei Federal 3022. Infelizmente, a gente tem que pensar que é a nossa carreira. Eu não vejo hoje grandes possibilidades do cidadão estudar para outro concurso, que está tudo congelado. O cara, idade para PM ninguém tem mais. O cara vai para PF, PRF, está tudo congelado também o salário. Certo? Tudo. Não, E os concursos não também, pode né? contratar. O guarda tem que pensar, pô, de forma. Ó, gente, a gente, nós, do Conselho Nacional de Guarda Municipal, da Associação Nacional de Guarda de Altos Estudos de Guarda Municipal, da Associação Nacional de Guarda Municipal do Everson, da AGM Brasil do Reinaldo Monteiro, a gente está apresentando uma proposta diferente das entidades que só estão indo pelo Legislativo. O Legislativo está difícil. Nós estamos vivendo essa guerra absurda pelo Legislativo e a Guarda patinando no meio. Já era para a gente ter essa decisão e hoje a gente está brigando em pé de igualdade. Eu não sou nenhum filósofo, eu não sou nenhum vidente, não, mas nós estamos fragilizados nesse conceito, porque numa discussão de uma ação direta de constitucionalidade vai ser julgada, o Procurador-Geral da República, neste momento, pede revogação por inconstitucionalidade formal da nossa lei federal conquistada. Isso aí é uma afronta, ao judiciário, é uma afronta ao legislativo, é uma afronta ao executivo, é uma afronta às famílias, Braga, que são atendidas pelas guardas municipais. Nós precisamos fazer um trabalho de mídia, nossa mídia é muito fraca. Como é que a polícia ficou sendo criada, Braga? Depois do filme Tropa de Elite. Aí todo mundo quis ser do BOPE, todo mundo quis ser caveira, achando que o caveira é o tesão. E toma ele explodir e eleger policial militar. Você acha que aquela mídia ali, não teve parceria? Certo? Nós temos que ser capazes e inteligentes. Bom, a Guarda não faz a lição de casa, elegeu muito poucos vereadores, né? Como sempre. E os vereadores guardas estão trabalhando aí nesse assunto? Como é que tá? Outra coisa, chamar a atenção dos vereadores guardas, porque ontem, em Brasília, todos os vereadores policiais militares, todos foram convocados aí para Brasília para apertar seus líderes de partido. Não tinha um vereador guarda municipal em Brasília. Não tinha um vereador. Nenhum. Eu queria que eles ouvissem o subtenente Gonzaga falando, o capitão Augusto falando, o coronel Tadeu falando, o sargento Paulo falando, eles só falam da categoria deles. Eles não abrem a boca para falar da guarda, não. Eles só falam porque a PM, eles só pensam... O mandato deles é para a polícia militar. Eles têm o tesão de defender a categoria deles. Sabe? Eles são doutrinados à defesa da categoria deles. Guarda não, porque eu estou aqui vendo um buraco na minha cidade e a nossa garantia constitucional sendo tirada lá, e o guarda vendo um buraco na cidade dele. O guarda-vereador, o outro guarda-vereador vendo um posto de saúde, meu amigo, você é guarda eleito pela segurança pública. Deixa o posto de saúde para os vereadores da saúde. Não venha fazer mídia e conquistar. Conquiste seu público, sabe? Nós aqui, não adianta, vamos falar para o pessoal do Rio de Janeiro que não entra na luta. Me mandaram do Rio de Janeiro também que eu sou... Falar nisso, eu quero mandar um abraço apertado a Pedro de Oliveira, viu? Pedro de Oliveira, pirata do Caribe. Quero mandar um abraço bem apertado para ele, que ele falou mal de mim de novo ontem e é invejoso. Já falei para ele que é para ele parar de fornecer o curso de coveiro tático, direção de veículo de funerária de emergência. Manda ele parar. Então, relembrando, ele não consegue consertar nem a guarda dele de Ilhéus. Braga ficou todo vermelho, entendeu? Pô, ele agora está com curso de cavador de trincheira, está aproveitando a experiência de cavar cova, e aí cavador de trincheira. Aí tá dando nada. Entendeu? Essa é a resenha. Ele deve me chamar de ladrão, de vagabundo, que eu peguei o dinheiro, consertei, fui lá para São Paulo fazer turismo, sendo que meu pé ia ser amputado e hoje essa luta aqui é em defesa, porque eu tenho uma dívida com todos os guardas do Brasil, mas é isso que eu tenho que responder para ele. Então, Braga, depois de toda essa resenha aí, entendeu? Quem quiser fazer o curso aí, pode falar com ele lá, que ele está com a equipe. Dentro dessa estrutura, nós precisamos... Estão ajudando, eles precisam ajudar. O que eles precisam fazer? Não estou fazendo nada. Vereadores, o que está fazendo alguma coisa é o vereador Romário Policarpo, que conseguiu 512 vacinas para vacinar todo o efetivo da Guarda Municipal
em uma parceria com a Secretaria de Saúde, que ele falou para a Secretaria de Saúde: se vocês querem proteção da guarda, eu preciso que o servidor da guarda esteja imunizado igual o da saúde. Aí o que aconteceu? As matrículas de servidores da guarda foram para a saúde, temporariamente, para poder serem vacinados. Isso é legal, não precisa de projeto de lei, é só mesmo um ofício, e os guardas serão imunizados, porque Goiânia foi um absurdo, morreu 3 guardas em 24 horas. Tem mais 2 guardas entubados. Então, Goiânia tem que iniciar esse processo, porque tem lá o presidente da Câmara, que é guarda municipal. Ele precisa mostrar que ele está à frente e trabalha para a guarda municipal, assim como os policiais militares trabalham para a polícia militar. Trabalho para a sociedade? Trabalho. Eu fui eleito para melhorar a segurança pública e, dessa forma, melhorando a vida dos meus, eu melhoro a vida da sociedade. Porque se eu tenho um guarda motivado, financeiramente equilibrado, armado, equipado, eu vou fornecer àquela sociedade segurança pública de qualidade. Não é dizer que o guarda, não, porque eles tratam a gente, você mesmo é inspetor, pós-graduado, poliglota, cara que fez curso tudo quanto é lugar, você tem hoje um conhecimento muito maior que muito coronel, mas você é inspetor de guarda. Por que não bota você para assumir a Secretaria de São Paulo? Por que não bota você para assumir as secretarias de segurança pública? Porque existe o ranço cultural que guarda é ignorante. E nós temos que mudar. Entendeu, Braga? Então, os vereadores chamam aqui a atenção de todos. Senhores Moura, Romário Policarpo, chamar a atenção do Pedro Bueno, que é amigo pessoal do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Eu conheço, apesar de não ter sido eleito vereador, foi um crime que Belo Horizonte fez, não eleger um dos maiores lutadores de guarda municipal, Pedro Bueno, como vereador. Não fizeram isso de casa, né? Os guardas não fizeram isso de casa. E hoje está sofrendo, porque se Bueno está eleito vereador, ele é amigo do mesmo partido do Rodrigo Pacheco. Ele estava lá dizendo, eu quero essa matéria aqui, eu quero essa matéria aqui, entendeu? Mas o pessoal cortou, tirou a força, foi apoiar aí outro vereador que não é guarda, e estão esperando que ser convocado para um concurso, que eu entrou uma emenda, eu digo agora vai ser, sabe quando é que vai ser convocado guarda? Depois dessa PEC 86, você vira o golpe, eles agora estão sentindo a dor na pele de convocação, não vai, parceiro. Não vai convocar ninguém, não vai. Não vai. Entendeu? Quem foi convocado, foi convocado. Essa é uma realidade que a gente tem que aprender, a gente tem que fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa com pessoas sérias, que falem de guarda. Eu sou pré aqui na Bahia. Eu quero ver se os meus colegas da Bahia, vão me deixar, como deixou você e outros colegas na decepção. Eu não vou sair 2 vezes, não. Eu só vou sair uma vez. Eu não vou sair 2. Eu vou sair uma vez, porque eu acho, o que eu faço com amor. Entendeu? Eu faço com amor. Eu estava de serviço, hoje, eu sou guarda operacional, eu trabalho no Centro de Formação da Guarda Municipal, tenho vários alunos, hoje estava dando instrução. Dentro da atividade que eu faço com amor. E o que eu faço aqui, pessoal, vou ser sincero a vocês, primeiramente para defender a minha vida e de minha mulher, que é a Guarda Municipal. Eu luto por nós dois. E aí vocês são beneficiados pela minha luta. Então eu tive que criar uma estrutura para poder favorecer vocês também. Então esse é o caminho. Eu luto por amor, por sentimento aqui. Eu quero deixar meu filho numa condição melhor, minha esposa, minha mãe, eu quero deixar as pessoas, porque eu posso morrer amanhã. Foram enterrados vários colegas de Covid, e dentro desses colegas de Covid, enterramos heróis, que ao exemplo de um guarda municipal de Goiânia, que foi presidente da associação e morrer sem ver a melhora da categoria. Então, respeitem a memória desse colega. Respeitem a memória desse colega. Quando a gente pede a vocês uma colaboração para fazer um trabalho diferente, que é um trabalho do judiciário, é porque a gente está cansado de promessa política, certo? Essa live vai ser repassada, e nesse momento eu quero que os colegas tenham consciência. Quem está falando aqui é um guarda que trabalha, é um guarda que pode se infectar, é um guarda que trabalha. Quem está falando com você aqui não é um representante sindical que tem mandato classista, que está dispensado, não sei de casa não. Eu trabalho, eu saio de minha casa para trabalhar, certo? Saio de minha casa, cautela, minha arma, entro na viatura e vou fazer meu serviço. Então eu peço respeito quando a gente pede um valor. O vereador, nós temos 81 vereadores, Braga. 81 vereadores. Nós temos que fazer política. Esses caras têm que acordar, sabe por quê? Porque se tirar a reforma administrativa entrar, ele vai ficar no município vagando. Vagando. Vai ser vereador de um mandato só. De um mandato só. Não vai fazer nada, não vai ter caneta para nada. Nada. Para aprovar nem R$1. Nem o aumento dele ele vai aprovar. Certo? Então tem que tomar vergonha na cara e ter consciência do que está fazendo.
Estou falando com os 81 vereadores, não vou nominar aqui agora não. 81 vereadores que a gente fez campanha nessa mesma rede, guarda, volta em guarda, guarda, volta em guarda, e hoje eles estão deixando a gente na decepção. Volto a falar, me ligue no privado como me ligaram essa semana, certo? Eu falei para um aí, não se explique para mim não, se explique para a categoria porque você não está em Brasília defendendo ela. Não se explique para mim. Eu apenas repassei o que me falam no privado. Então, como eu tenho coragem de falar, eu falo. Aí me falaram que eu sou escroto. Eu não sou escroto. Eu não sou escroto. Mas nós apoiamos vereadores, colocamos nossa cara para o cara fazer o papel. Se ele não estiver em Brasília defendendo a mim e a você, Braga, para mim, ele não serve para porra nenhuma. Certo? Para porra nenhuma. Com todo respeito aqui. Pode falar, Nogueira, eu vou lembrar que frisar você, é bom de fazer justiça. Naquela vez que a gente esteve lá em Brasília, alguns dias atrás, eu encontrei lá, cumprimentei, estava trabalhando lá, ajudando também, um vereador de Vinhedo, eleito agora, o Mazinho. É guarda, vereador, entendeu? Vinhedo. Estava lá em Brasília, trabalhando. Estava lá correndo atrás do interesse da guarda dele e tal, mas estava lá em Brasília. Aqui, ó, tem a questão que está perguntando, então não vai poder ter mais concurso de guarda municipal? Em tese, vai ser muito difícil, porque vai gerar despesa só para cargo que tiver vago. Faustino aqui está falando que ele já teve corona 2 vezes. Eu tive uma vez, Nogueira. Aqui estamos na linha de frente. Acredito que brevemente seremos imunizados. Fizemos lá a recomendação dos planos de vacina do Conselho, pouca gente atendeu. Depois vão reclamar. Joinville, 43 guardas prontos, barrados pela lei complementar 173. É o que está acontecendo, né, Nogueira? Concurso vai ser cada vez menor e a abertura de novos também. Se a lei veda, os prefeitos já não queriam fazer. A lei vedando, meu amigo, é uma coisa de louco. E às vezes a gente coloca o prefeito com a faca no pescoço, mas a gente tem que entender que as contas públicas elas estão absurdas. O gasto com Covid-19, sem repasse da União, a União fica dizendo que repassou milhões, mas a União não fala que foi gasto esse dinheiro com frentes de trabalho, com contratações, com construção de hospital, com abertura de leito, foram milhões de reais, entendeu? E aí ele agora está dizendo, não, eu repassei milhões, repassei trilhões, repassei milhões, repassei trilhões, mas aí o que acontece? O dinheiro já foi, certo? Aí ele fica de lá de Brasília, não conhece a realidade dos municípios. O Covid está destruindo e matando famílias nos municípios, está matando guardas municipais nos municípios. Aí vem falar, ele faz uma live, os guardas municipais ficam colocando as pessoas dentro de casa. E vai fazer o quê? Vai permitir festas, vai permitir raves, vai permitir aglomerações, vai permitir reinfecções. É isso que nós temos que fazer. Então, eu quero que os guardas municipais do Brasil trabalhem com bom senso. Esse negócio de tomar mercadoria de pobre nesse momento não. Orienta, pede para retirar e manda embora. Esse é o nosso papel. Sim. Defesa social. Mas nós precisamos ter consciência que famílias passam fome. Nós somos a única polícia de defesa social. Tem que agir de forma diferente. A gente não tem que ficar cumprindo meta de fiscalização, de encher caminhão de mercadoria de pobre coitado, que não tem nada. Essa é uma ideia minha. Certo? Se vier me pedir, eu não faço. Cuidado isso aí nesse momento, viu, Nogueira? Para não gerar conflito, porque depois o guarda vai responder lá. Então ele tem que tomar muito cuidado para atuar nessa parte, ter muito bom senso no que ele está fazendo. Exatamente. O nosso conceito, Braga, já deve ter bastante tempo de live, já que eu estou a 56, já devia estar mais de um ano. Para poder encerrar nosso protesto aqui, nossa situação. Sobre o porte de arma que a galera está perguntando aqui. Pessoal, do porte de arma, ficou definido que todas as guardas municipais do Brasil podem executar os seus termos de cooperação, certo? A gente está aguardando se os decretos vão permanecer, porque com a combinação dos decretos, a gente pode ver a possibilidade de ter o delegado, depois de cumprir os requisitos, mesmo na condição do porte particular, porque nós temos que entender que existe o porte dos integrantes
quando você fala, o guarda é tratado de forma... Mas o guarda, quando você bota seu contra-cheque lá, você passa a ser integrante. Dentro do Estatuto do Isolamento, você tem uma regulamentação específica. Isso. Mas eu quero meu porte particular. Então, você vai ter que fundamentar o seu pedido com base no artigo 10º do Estatuto do Isolamento, que é o porte para o cidadão. Cidadão e integrante são duas relações distintas. Então, o cidadão, que é o artigo 10º, parágrafo 1º, precisa provar efetiva necessidade, estado de risco ou profissão de risco. Você prova na profissão de risco. Aí o guarda vai pedir, na maioria, 90% dos seus portes de arma, para trabalhar. Na Polícia Federal, porte para trabalhar, quem pede é o prefeito. Na Polícia Federal, quem pede o porte para trabalhar é o chefe do executivo, que tem a competência sobre a segurança pública do município. Se ele não quer que a guarda dele seja armada, ele não vai na Polícia Federal pedir para que seja exercida a segurança pública armada no município. Mas você precisa de sua arma para defesa. Então, você vai entrar com as justificativas com o artigo 10º, parágrafo 1º. Nós temos que fazer a separação. Isso aí tem que ter um conceito e um conhecimento sobre essa realidade. Quando o guarda entra pedindo o porte de arma para trabalhar, ele entra no artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 3º, que é o porte dos integrantes, que tem que cumprir lá 160 horas de arma de fogo, tempo de cooperação, psicológico, exame de tiro, alvo de couro, alvo humanoide, todo curso de formação de 476 horas, mais 160 de especialização, compra de arma de fogo pela instituição, construção de paiol, corregedoria, ouvidoria, essa. Quando você entra no pedido, na condição da defesa, o porte para a sua defesa da integridade física, você tem que justificar o risco concreto, quem é que quer lhe matar, o número do processo, Braga, que quer lhe matar, como você foi acusado em Cosmópolis do traficante. Não foi acusado em Cosmópolis do traficante? O traficante mandou... O traficante ligou para a guarda. O traficante ligou para a guarda dizendo que ia matar o comandante Braga. Você tinha o nome do traficante. Ele foi e falou para mim, eu gravei ele falou para mim mesmo. Pronto, então, isso é ameaça direta. Ele e o bando você abriu um boletim de ocorrência, você criou concretamente a condição do risco de vida permanente, onde há segurança. Eu vou dar até um exemplo desse caso aí para a gente encerrar. Eu pedi até para você fazer a consideração final, daí eu vou dar um exemplo desse caso, e o que está acontecendo lá para você entender, e daí nós vamos encerrar. Pode terminar as suas considerações finais, ô Nogueira, para a gente já ir caminhando para o final aí. Pronto. Nós precisamos de uma mobilização relativa à PEC 86 e à PEC 32. Não é uma mobilização onde você precisa sair do ambiente maravilhoso da sua casa, do seu posto de serviço, do conforto do seu lar. A gente precisa da sua consciência, para que você consiga entender que nós precisamos construir uma relação jurídica com a Corte Máxima desse país e, neste momento, continuar ganhando no terreno onde se está ganhando, que é o terreno do judiciário. Mas, para isso, nós precisamos de quê, Braga? De três pilares. Três pilares. Nós precisamos de recurso, nós precisamos de conhecimento da construção das ações jurídicas e nós precisamos de advogados de ponta, advogados de alto nível. Não adianta aquele advogado do seu município ir lá, que ele não vai ser nem recebido. O Supremo Tribunal Federal já tem uma linha de advogados que fazem o trabalho e são recebidos e têm acesso às secretarias e trabalham na Corte Máxima desse país. Isso serve tanto para a parte da PEC 86, da PEC 32, quanto pode arma. Nós temos que fazer essas definições. Quando eu pedi doação de 50 centavos, Braga, não é pelo valor, mas eu quero que aquele guarda que doe 50 centavos diga assim: Nogueira, eu escutei sua mensagem. 50 centavos. Ele escutou a minha mensagem. Eu quero que ele saia da zona de conforto e fale: eu escutei sua mensagem, certo? Ninguém está pedindo o seu dinheiro para gastar, para viajar em tempo, porque nem pode em tempo de pandemia. Mas nós estamos pedindo o seu recurso para salvar a minha carreira, a do Braga, a sua, a do seu filho, a do seu colega, do seu vizinho, do seu inspetor, certo? Que não quer porra nenhuma, mas nós estamos aí. Tranquilo? Então, as minhas considerações finais ficam aqui. Braga, eu peço desculpa a todos. Cheguei um pouco atrasado, mas eu acho que a live, ela rendeu um assunto muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Você chegou em último nível de carreira e ainda está aqui lutando. Você merece muito mais. Muito mais. Você tem que ser respeitado. E seu trabalho vai ser reconhecido. Em nome de Deus. Forte abraço. Obrigado, Nogueira. Obrigado a todos. Eu queria dar um exemplo de Cosmópolis, Nogueira. Lá o cara do PCC
nós começamos a combater o tráfico, foi lá, me ameaçou, eu gravei e montamos uma operação, foram todos presos. Lá eu consegui o porte judicial em serviço e fora dele. Contudo, aí que está, uma questão que a gente fala muito aí, deixei a guarda toda em ordem, em 2017, no primeiro semestre, foi renovado o convênio com a Polícia Federal. Só que daí 2017, 2018, 19 e 20 não fizeram EQP. E ainda expediram uns portes lá esquisitos. O que aconteceu? A Polícia Federal foi lá e suspendeu o porte de arma da guarda. Até regularizar. Então tem que manter o EQP, tem todo um trâmite que tem que ser mantido e feito para manter o porte de arma. Mas, para quem não sabe, para quem não sabe, o EQP é o estágio de qualificação profissional, que é obrigatório anual, hoje pelo decreto 29, decreto 10.030 do artigo 29. Nós somos os únicos que temos obrigatoriedade de cumprir matriz por decreto presidencial. E o nosso nível é médio. Eu tenho uma obrigação de uma matriz curricular profissionalizante, obrigatória por decreto presidencial, e nossa matriz continua nos dando apenas o nível médio. Continua, Braga. Então é isso daí. Nós agradecemos aí o Nogueira, a participação de todos. Eu já deixei claro no início da live, você não estava, Nogueira, que quanto à PEC 186, são esclarecimentos iniciais, tendo em vista que ainda ela vai ser promulgada, vai analisar tudo que cabe a ela. Então, ainda é uma questão que ainda não está 100% consolidada. O que a gente tem claro é que cada vez mais nós estamos perdendo garantias poucas que já temos. E a PEC 32 vem aí para acabar com tudo. Precisamos estar bem atentos com isso. Então, senhores, eu agradeço a presença de todos, estamos sempre à disposição, estamos continuamente trabalhando para a melhoria de todas as guardas municipais do país. Mas, olha aqui para você, essa luta depende de você, depende da sua ajuda, daquela moedinha de 50 centavos para ajudar no jurídico, que com certeza irá refletir algo para você. Um forte abraço a todos, uma boa noite, um bom final de semana. Lembrando, esteja com quem sempre esteve com você. Nossas saudações, Azul Marinho. Um abraço a todos.